Saúde. Não é vaidade, é obediência ao plano original de Deus. Você cuida do seu corpo, mas sua mente vive cansada? Sua alma clama por paz, mas seu dia é movido por ansiedade? Então talvez esteja faltando o que Deus sempre quis que você tivesse: equilíbrio. Neste vídeo revelamos um segredo esquecido pelas multidões, a tríade que sustenta a verdadeira saúde: física, mental e espiritual. Vamos mergulhar nas Escrituras e descobrir por que ignorar qualquer uma dessas áreas é abrir brechas para o caos. Mais do que um conteúdo, essa é uma convocação para reestruturar sua rotina, alinhar sua vida com o plano original de Deus e iniciar um processo real de cura. Assista até o fim e entenda por que a sua transformação começa de dentro para fora. Se você pensa que cuidar da saúde é apenas uma questão de aparência, talvez tenha sido enganado por um sistema que distorceu o propósito original da criação. O cuidado com o corpo, com a mente e com o espírito não é luxo, não é tendência, não é vaidade, é plano divino. Está na primeira página da Bíblia, antes mesmo do pecado, antes mesmo de qualquer queda, antes mesmo de qualquer religião. O plano de Deus para o ser humano começou com um corpo saudável, uma mente em paz e um espírito conectado diretamente com Ele. E foi isso que Ele chamou de muito bom. Quando Deus forma o homem do pó da terra, Ele sopra a vida. Mas não apenas vida biológica, Ele sopra um espírito. Ele insere nesse ser um código de alinhamento, físico, mental e espiritual. Um sistema perfeito. Uma tríade que, quando em harmonia, reflete o céu na terra. No Éden, não havia sobrepeso, não havia ansiedade, não havia doenças autoimunes. O que existia era um ritmo, um ciclo de equilíbrio, trabalho com propósito, alimentação natural, relacionamento sem culpa, andar com Deus ao entardecer. Você percebe que isso não é sobre estética, é sobre identidade. O plano original de Deus era que a sua saúde fosse uma extensão da sua presença, o seu corpo, uma habitação dele, a sua mente, um espelho da sua sabedoria, o seu espírito, uma ponte direta de comunhão. Tudo o que foi criado em Gênesis 2 não foi fruto do acaso, mas de uma arquitetura inteligente, pensada nos mínimos detalhes para que você vivesse, não apenas sobrevivesse. Mas hoje, a cultura te ensinou o contrário. Cuidar do corpo virou obsessão por resultados rápidos. Buscar equilíbrio emocional se tornou sinal de fraqueza, e a saúde espiritual foi reduzida a práticas religiosas vazias. Está tudo fora de ordem. O caos da vida moderna, com seu ritmo acelerado, alimenta uma epidemia de desequilíbrio. Corpos inflamados, mentes sobrecarregadas, espíritos desconectados. E o mais grave? Muitos acham que isso é normal. Mas o que é normal para o mundo, quase sempre é oposto ao plano de Deus. Por isso, essa mensagem é um chamado, um alerta, um sopro de volta ao princípio, um lembrete de que saúde integral não é um destino inalcançável. É uma obediência ao plano original. E obedecer não é peso, é privilégio. Obedecer é retornar ao jardim. É ouvir a voz de Deus te dizendo: cuide do que eu te dei. Honre esse corpo, alinhe essa mente, alimente esse espírito. Hoje, mais do que nunca, o mundo precisa ver essa geração se levantar com um novo entendimento. Gente que cuida do corpo, não por vaidade, mas por responsabilidade. Que limpa a mente não por terapia momentânea, mas por renovação diária da fé. Que fortalece o espírito, não por aparência religiosa, mas por intimidade verdadeira com o Criador. O que Deus está levantando nos dias de hoje é um povo saudável, não apenas de aparência, mas por dentro, na essência. Gente que entende que a maior forma de adoração é viver alinhado ao plano original. Então, se você sente que está vivendo fora de ordem, se sente que perdeu o controle da sua rotina, da sua saúde, da sua mente, da sua fé, essa é a hora. Esse é o momento de retornar ao princípio e declarar: Senhor, eu quero viver como foi no começo, não como o mundo me ensinou, mas como Tu sonhaste para mim. Porque saúde não é vaidade,
é obediência, e a obediência te reconecta à fonte. A dor no corpo, muitas vezes, não começa no corpo. Ela nasce em lugares mais profundos, invisíveis aos exames, mas claramente sentidos na rotina. Sintomas como fadiga constante, dores inexplicáveis, crises de ansiedade, insônia e compulsões são os sussurros de um sistema em colapso. O corpo tenta avisar, porque a alma está sobrecarregada e o espírito silencioso. E quando você ignora esses sinais, não está apenas postergando um tratamento, está recusando um chamado divino à restauração. Na narrativa bíblica, o corpo sempre foi sagrado. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, diz: "Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo?" Isso não é poesia, é estrutura, é identidade espiritual com implicações físicas. A forma como você dorme, come, se move e respira afeta diretamente sua sensibilidade espiritual. E o oposto também é verdade. Um espírito abatido, uma mente ansiosa, intoxicam lentamente a estrutura corporal. Mas o mundo atual dissociou as partes. Ele trata o corpo como um objeto isolado, algo a ser moldado, exposto ou ignorado. Já a alma, ele anestesia com distrações. E o espírito? Esconde sob a superfície de compromissos e responsabilidades. Resultado: pessoas que parecem bem por fora, mas estão implodindo por dentro. Corpos treinados, mentes aflitas, corações vazios. Você precisa entender algo com clareza. Saúde não é ausência de doença. É presença de ordem, ordem que começa no interior. Por isso, quando o corpo começa a gritar, o problema já não está mais no estômago, nos músculos, na coluna ou no coração. O que está doente é o ritmo, a desconexão, a negligência com as pausas, a ausência de silêncio, a rotina sem presença divina. E quando isso se acumula, o corpo grita. Mas ele grita em forma de cansaço, de irritação, de doenças que surgem como consequência de uma vida que abandonou o plano original. Talvez você esteja justamente nesse ponto, sentindo dores que os médicos não explicam. Ou talvez o seu cansaço não passe com sono. Talvez você perceba que tudo está fora do lugar, mas não saiba por onde começar a reconstrução. A resposta não está em mais uma dieta milagrosa ou em um suplemento da moda. A resposta está em voltar à origem da sua criação. Deus não te criou para viver colapsado, acelerado e sem direção. Ele te criou para viver com saúde integral. E saúde integral começa quando você silencia o mundo para ouvir o que sua alma tem a dizer. Existe uma pergunta que você precisa se fazer hoje. O que meu corpo está tentando me dizer que minha alma ainda não teve coragem de confessar? Porque quando a alma é ouvida, o corpo descansa. E quando o espírito se levanta, a cura se manifesta. Deus não ignora as dores do corpo. Ele as interpreta como janelas abertas para tratar o que está escondido. Toda dor é um convite, um alerta, um pedido por realinhamento. Esse pode ser o seu ponto de virada. A decisão de não mais calar a dor, mas entender o que ela está te pedindo. Não como alguém doente, mas como alguém que está voltando à obediência. E quando você se alinha ao plano original, não há dor que resista ao processo de cura. Porque Deus é especialista em reconstruir templos, mesmo quando parecem em ruínas. Você já reparou como o que pensamos afeta o que sentimos e como isso encadeia, altera até mesmo nossa saúde física? O que começa como um pensamento ansioso, logo vira um aperto no peito, uma tensão no pescoço, uma insônia que não cede. A mente, quando desgovernada, transforma o corpo em refém, e o espírito, silenciado, parece distante. É como se estivéssemos vivendo em 3 níveis desconectados. Pensamos uma coisa, sentimos outra, e agimos como se nada estivesse acontecendo. O caos começa na mente. A Bíblia diz: assim como imagina em sua alma, assim ele é. Isso não é uma figura de linguagem. É um princípio espiritual que rege a saúde integral. A mente é uma porta.
E quem controla essa porta determina o que entra na sua alma e, por consequência, no seu corpo. Ansiedade, estresse, culpa, inveja, comparação, medo, tudo isso são sementes plantadas por pensamentos que não foram filtrados. Quando você deixa essas sementes crescerem, o corpo adoece, e o espírito, que deveria ser a voz mais alta dentro de você, se torna apenas um sussurro abafado. A ciência já comprova o que a Bíblia sempre ensinou. Existe uma ligação direta entre saúde mental e saúde física. Doenças autoimunes, depressão, obesidade, problemas digestivos, muitas vezes têm raízes emocionais e espirituais. Mas enquanto o mundo oferece medicamentos para os sintomas, Deus oferece transformação para a causa. Ele não mascara a dor, ele revela sua origem. E a origem quase sempre está em uma mente que precisa ser renovada. Renovar a mente não é apenas pensar positivo, é substituir padrões tóxicos por verdades eternas. É tirar o lixo do inconsciente e substituí-lo por promessas que curam. É trocar a crença de que você não é suficiente pela certeza de que você foi criado com propósito. É parar de se ver como vítima do caos e se enxergar como parte ativa da solução. Isso exige decisão, exige vigilância e exige presença espiritual constante. É aqui que entra o papel do espírito. Quando sua mente está cheia de ruídos e distrações, o espírito não encontra espaço para guiar. Ele não grita, ele sussurra. E se você está sempre acelerado, ocupado, sobrecarregado, você não ouve. O resultado? Uma vida desconectada. Você até lê a Bíblia, mas não vive o que lê. Até ora, mas não escuta. Até deseja mudar, mas volta aos mesmos padrões. Não por falta de fé, mas por falta de aliança entre os 3 pilares da saúde. A mente precisa ser renovada, o corpo precisa ser respeitado e o espírito precisa ser despertado. Quando os 3 trabalham juntos, você não apenas sobrevive ao mundo, você se torna uma resposta para ele. Mas quando um falha, os outros sofrem. Por isso, cuide da sua mente como quem cuida do solo que sustenta a árvore. Porque se o solo está contaminado, o fruto jamais será saudável. Você não precisa de fórmulas mágicas. Precisa de um mergulho profundo na sua verdade interior. Precisa enfrentar os pensamentos que tem evitado. Precisa silenciar o que vem de fora para ouvir o que o Espírito Santo está tentando te dizer. Precisa assumir a responsabilidade de reconstruir sua própria mente com os tijolos da palavra. E precisa entender de uma vez por todas que saúde mental não é luxo, é base espiritual. A dor nas costas que você ignora, a enxaqueca que insiste em voltar, a insônia que se tornou parte da rotina, o cansaço que não passa nem com descanso, o ganho de peso que não se justifica. Nada disso é apenas físico. É o corpo tentando te avisar. Tem algo desalinhado na alma e o espírito está esperando você parar para ouvir. A verdade é que seu corpo grita o que sua alma não conseguiu colocar em palavras. E sua alma só adoece porque seu espírito foi deixado de lado. Muitos vivem como se o corpo fosse uma máquina isolada. Mas o corpo é templo. E o templo só é habitado quando está limpo, ordenado, funcional. Negligenciar o corpo é negligenciar a presença de Deus. Porque Deus não habita em desordem. Ele não se manifesta no meio do lixo emocional acumulado, da má alimentação crônica, do sono interrompido por excesso de preocupação. Ele pode até falar nesses momentos, mas o problema é que a pessoa não ouve. Está anestesiada demais para perceber o toque divino. Você sabia que o corpo somatiza dores emocionais? Que traumas não resolvidos, memórias reprimidas e sentimentos mal digeridos se instalam em órgãos, músculos, articulações? Isso não é misticismo. É fisiologia aliada à espiritualidade. Um espírito silenciado deixa espaço para a alma gritar desordenadamente, e essa alma desequilibrada derrama seu caos no corpo. É por isso que muitas pessoas vivem doentes de alma, mas só tratam o corpo, quando na verdade a verdadeira cura começa de dentro para fora. O corpo, quando bem cuidado, se torna parceiro da fé. Ele carrega a energia da disciplina. Ele responde à integridade
Ele floresce quando você honra o plano original de Deus. Alimentação equilibrada não é vaidade, é reverência. Exercício físico não é futilidade, é honra ao templo. Descanso não é preguiça, é estratégia espiritual. Tudo no plano de Deus é equilíbrio. O excesso cansa, a negligência adoece, a disciplina, por sua vez, cura. Mas o problema está na inversão de prioridades. Muitos buscam o milagre, mas não querem mudar o estilo de vida. Pedem cura, mas não querem parar de se destruir. Clamam por força, mas se alimentam de cansaço. Querem paz, mas se intoxicam com conteúdos, pessoas e hábitos que só alimentam ansiedade. O espírito se torna frágil não porque Deus se ausentou, mas porque o homem se desconectou. Chegou a hora de escutar o corpo como um profeta silencioso. Ele fala, ele avisa, ele sinaliza. Cada sintoma é um convite à introspecção. Cada dor é uma pergunta do céu. Até quando você vai se ignorar? O equilíbrio entre corpo, mente e espírito não é uma utopia, é um compromisso com o plano original de Deus. Ele não te criou para viver doente, estressado, vazio. Ele te criou para florescer. E florescer exige raízes saudáveis. Cuidar do corpo não é um projeto estético, é um ato profético. Porque um corpo alinhado sustenta uma mente clara e um espírito sensível. E um espírito desperto reconecta a alma ao seu Criador. É um ciclo, e esse ciclo só começa quando você decide, com firmeza, que sua saúde não será mais guiada por modismos, mas por obediência. Obediência ao plano original. Obediência que cura. Obediência que transforma causa em ordem, dor em direção, sintoma em sinal de restauração. Você pode comer bem, dormir 8 horas por noite, ir à academia 5 vezes por semana e ainda assim viver cansado, improdutivo, sem alegria e sem direção. Isso acontece porque uma mente desprotegida contamina todo o restante. A saúde começa no pensamento, porque tudo o que você sente nasce da forma como você interpreta. Toda decisão que toma parte daquilo que você acredita, e toda fé que você carrega é sustentada ou sabotada pela maneira como você enxerga a vida. A mente é como um jardim. O que você permite entrar se transforma em semente. E o que permanece dentro de você cresce, seja como flor ou como erva daninha. Quando a mente está cheia de pensamentos caóticos, tóxicos ou acelerados, o corpo entra em colapso e o espírito se afasta. O resultado? Ansiedade, insônia, angústia, impulsividade, tristeza sem nome. Tudo isso começa na mente, e o grande erro é tentar tratar o sintoma físico ou emocional sem purificar o solo do pensamento. A Bíblia diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, Deus começa a cura pela maneira como você pensa. É impossível viver uma saúde integral com pensamentos fragmentados. Quem vive focado no passado carrega culpas que geram autossabotagem. Quem vive obcecado com o futuro se afoga em ansiedade. E quem vive à mercê das vozes externas perde o som da voz de Deus. O equilíbrio mental exige foco, e foco exige limpeza. Uma mente renovada é uma mente limpa de comparações, ressentimentos, murmurações e distrações. Cuidar da mente é vigiar o que você consome, porque aquilo que entra pelos seus olhos e ouvidos alimenta o que você pensa. E o que você pensa, você sente. E o que você sente, você vive. Uma mente em paz constrói um corpo em equilíbrio e um espírito sensível, mas uma mente poluída gera um corpo adoecido e um espírito adormecido. Pensamentos não são neutros, eles são sementes de destino. Existe um tipo de poluição mental que é invisível, mas destrutiva. Notícias negativas em excesso, redes sociais que comparam, influenciadores que manipulam, músicas que te enfraquecem, ambientes que drenam energia. Tudo isso, pouco a pouco, adoece a mente. E quando a mente adoece, o corpo sente e o espírito se cala. É por isso que Deus nos ensina a guardar o coração, que na linguagem bíblica
é o centro dos pensamentos, porque é dele que procedem as fontes da vida. A mente precisa de rotina, de clareza, de metas alinhadas com o propósito, de pausas conscientes, de momentos de silêncio, de leitura que eleva, de pensamentos que renovam. Uma mente saudável é intencional. Não se trata apenas de pensar positivo. Trata-se de cultivar o pensamento certo, o pensamento que conecta o corpo à missão, a alma à verdade, o espírito à direção. Você não pode mudar sua vida sem antes mudar sua mente. Nenhum milagre externo resiste a uma mente que continua aprisionada. Nenhuma oração rompe um ciclo quando o pensamento ainda está preso ao passado. É preciso libertar a mente, educar o pensamento, disciplinar a atenção, porque o que você foca, você alimenta, e o que você alimenta, domina você. A saúde mental não é luxo, é guerra espiritual, é decisão diária, é vigilância contínua. E quando a mente é curada, o corpo responde com vigor e o espírito se reacende com fogo. Porque onde há ordem no pensamento, há espaço para o propósito florescer. Não há espiritualidade madura que despreza o corpo. E não há propósito forte que resista a um corpo fraco. Na criação, Deus formou o homem do pó da terra, mas só depois soprou nele o fôlego da vida. Ou seja, o corpo foi o primeiro altar, o primeiro espaço onde o divino habitou. E quando você despreza ou negligencia esse templo, enfraquece também a presença que deveria habitar nele. Cuidar do corpo não é vaidade, é reverência. É reconhecer que aquilo que foi dado por Deus precisa ser mantido com honra, ordem e responsabilidade. A sociedade atual nos ensinou duas mentiras perigosas. A primeira é que cuidar do corpo é apenas uma questão estética, voltada para a aparência e aceitação. A segunda é que basta orar, crer ou meditar, que o corpo acompanhará sozinho. Mas a Bíblia é clara: fé sem obras é morta. E isso se aplica também à saúde. O corpo responde ao que você permite, ao que você consome, ao quanto você descansa, ao ritmo que você impõe, ao tempo que você dedica. O corpo é reflexo da obediência ou da negligência. Deus não habita no desordem, e o desleixo com o corpo é uma forma de desordem silenciosa. Porque enquanto você pede força espiritual, Deus espera que você cuide da estrutura que sustenta essa força. Como manter a clareza se seu cérebro está inflamado por má alimentação? Como ter disposição para cumprir propósito se seu sono é desregulado? Como carregar a missão se sua energia está drenada por vícios alimentares, sedentarismo ou excesso de estímulo digital? Noé recebeu de Deus um plano de sobrevivência, a arca. Você hoje também recebe um plano, a disciplina. Porque disciplina não é castigo, é liberdade estruturada. A rotina com horários, o cuidado com o descanso, a escolha consciente do que comer e beber, a prática de exercícios que ativam o corpo e libertam a mente, tudo isso não é ritual fitness, é fidelidade ao Criador. É declarar com o corpo aquilo que você diz com a boca. É viver como templo e não como terreno abandonado. Jesus, antes de começar seu ministério, jejuou por 40 dias. Não foi apenas um ato espiritual, foi uma preparação física para a jornada. Paulo fala sobre submeter seu corpo como um atleta, com disciplina, para alcançar o prêmio. Daniel decidiu não se contaminar com as iguarias do rei e escolheu uma dieta que honrava sua fé. Em todos os casos, vemos uma verdade espiritual. O cuidado com o corpo é parte da missão. A saúde física não é o destino, é o caminho. Você não cuida do corpo para ter um corpo bonito, você cuida para ter um corpo disponível, forte, estável e obediente. Porque quando o corpo está alinhado, ele não se torna um obstáculo, mas um instrumento. Ele não consome sua energia, ele multiplica. E quando o corpo está fraco, tudo pesa mais, até mesmo a fé. A negligência com o corpo cobra juros altos, cansaço constante, irritabilidade, doenças silenciosas, dificuldades para focar, baixa resistência emocional. Tudo isso não é ataque espiritual.
é consequência natural de um corpo que foi ignorado por tempo demais. E o problema é que, ao ignorar o corpo, você começa a culpar Deus por um desequilíbrio que não foi causado por Ele, mas por suas escolhas. É tempo de reorganizar sua relação com o físico. Comer como quem agradece, dormir como quem confia, se mover como quem se respeita, respirar como quem está presente e treinar como quem está se preparando para algo maior. Porque o corpo é mais do que carne. Ele é morada, é canal, é veículo. E se você diz que ama a missão, precisa também cuidar do meio que a sustenta. É na mente que o caos começa. Antes de qualquer enfermidade aparecer no corpo ou a alma gritar por socorro, o pensamento já estava corrompido. A mente, invisível aos olhos, é o campo de batalha mais intenso do ser humano. E o inimigo sabe disso. É por isso que sua principal estratégia é lançar pensamentos confusos, acelerados, destrutivos. Ele não precisa te derrubar fisicamente se conseguir te dominar mentalmente. Porque quem perde na mente, perde em todas as áreas. A renovação da mente é um chamado contínuo nas Escrituras. Paulo escreve aos Romanos: transformem-se pela renovação da vossa mente, para que experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa transformação não é automática nem mágica. É um processo ativo, diário e intencional. O que você alimenta molda sua forma de pensar, e a forma como você pensa determina a forma como você vive. Você pode orar 3 horas por dia, mas se a sua mente estiver presa em padrões de escassez, medo, comparação, ressentimento ou autossabotagem, sua vida ficará travada. Porque o cérebro repete aquilo que conhece. Ele refaz caminhos neurais como quem refaz trilhas conhecidas. E se os caminhos são tóxicos, o destino será sempre o mesmo: frustração, ansiedade, desânimo, cansaço mental. Renovar a mente é desconstruir o que o mundo construiu. É questionar o padrão. É trocar a narrativa do eu não consigo por tudo posso naquele que me fortalece. É substituir o ninguém me entende pelo o Espírito intercede por mim com gemidos inexprimíveis. É abandonar a mentalidade de vítima e assumir a identidade de filho. Porque enquanto você pensar como escravo, nunca viverá como herdeiro. A Bíblia é o manual de renovação da mente. Ela contém não apenas mandamentos, mas mapas mentais, salmos que acalmam, provérbios que direcionam, evangelhos que revelam o caminho. Quando você medita na palavra, você está limpando os filtros da mente. Está derrubando fortalezas invisíveis que te impedem de ver como Deus vê, crer como Deus quer e viver como Deus planejou. A mente também precisa de descanso. Um cérebro sobrecarregado não ouve a voz de Deus com clareza. É por isso que o silêncio, o jejum de informações, o limite ao uso de redes sociais, o cuidado com o que se assiste ou ouve, são tão importantes. Tudo o que você consome se transforma em pensamento, e todo pensamento se transforma em emoção, e toda emoção mal resolvida se transforma em comportamento. Você precisa proteger sua mente como quem protege um jardim sagrado. Cuide das sementes que você lança, mas também das que o mundo tenta jogar. Cuidado com opiniões tóxicas, comparações sociais, notícias que só espalham medo e pessoas que projetam seus traumas em você. A mente é o portão de entrada do seu mundo interno. E quem não vigia esse portão vive sitiado por pensamentos que não nasceram em Deus. Fortaleça a mente com hábitos que a edificam: leitura bíblica intencional, oração meditativa, palavras de afirmação baseadas nas promessas de Deus, diário de gratidão, pensamentos de esperança e visão de futuro. Treine sua mente para o bem. Discipline seus pensamentos. Corrija rumos internos, porque uma mente restaurada produz uma vida restaurada. E toda transformação espiritual começa com uma escolha mental. Não subestime a força de um pensamento alinhado com o céu. Ele tem poder para mudar seu dia, seu comportamento, sua saúde e seu destino. A mente pode ser prisão ou trampolim, e a chave está em suas mãos. Você pode estar se alimentando bem, treinando com disciplina e dormindo 8 horas por noite,
Mas se não souber lidar com suas emoções, a doença encontra um caminho escondido para entrar. Emoções adoecidas são como águas represadas, aparentemente estáveis por fora, mas prestes a romper por dentro. E quando transbordam, derrubam tudo o que foi construído com esforço. Por isso, ignorar o que você sente é o mesmo que negar o que você é. A Bíblia não ignora as emoções humanas, ela as revela com profundidade. Davi, homem segundo o coração de Deus, chorava até não ter mais forças. Elias, após grandes vitórias, mergulhou em depressão. Jó amaldiçoou o dia em que nasceu. Jesus, no Getsêmani, suou gotas de sangue por tamanha angústia. Sentir dor não é falta de fé, mas reprimir a dor é negar o espaço onde Deus quer operar cura. O problema não está em sentir, mas em não processar. Emoções acumuladas se tornam sintomas no corpo. Gastrite, fadiga, dores inexplicáveis, imunidade baixa. O corpo fala quando a alma grita e não é ouvida. A ansiedade não é só mental, ela se manifesta no físico. A raiva escondida vira tensão muscular. A tristeza sem nome vira apatia. O medo constante vira insônia. E o pior, nos acostumamos com esse estado como se fosse normal viver em alerta, pressão e culpa. Saúde emocional exige coragem. Coragem para parar e perguntar: o que estou sentindo? De onde isso vem? Que mentira estou acreditando? Quem me feriu e ainda estou tentando esconder? A maioria das dores emocionais nasce de histórias não curadas, infância negligenciada, palavras duras de figuras de autoridade, perdas não processadas, rejeições engolidas com silêncio. E tudo isso constrói muros invisíveis dentro de nós. Mas há uma saída. Deus nos deu ferramentas espirituais para tratar as emoções. O perdão que quebra as correntes da mágoa, a oração sincera que libera a alma da opressão, o louvor que muda o clima interno, mesmo quando o externo permanece igual. A fé não apaga as emoções, mas dá a elas um novo significado. Não é negar a dor, é entregar a dor a um lugar onde ela não te domina mais. Jesus chorou, e isso mostra que até o Salvador se permitiu sentir. Mas ele não parou no choro, ele seguiu para a cruz. Sentir não é fraqueza, é humanidade. Mas curar é uma decisão espiritual. Você precisa decidir encarar suas feridas antes que elas estraguem o seu futuro. A emoção não tratada hoje será o comportamento desajustado de amanhã. E o corpo, como um servo obediente, continuará manifestando o que a alma escondeu. Saúde emocional é também um estilo de vida. Relacionamentos saudáveis, limites bem definidos, tempo de descanso sem culpa, conversas verdadeiras com pessoas confiáveis, ajuda terapêutica quando necessário. Cuidar das emoções é uma forma de honrar o templo do espírito. Porque se a sua alma estiver cheia de peso, seu corpo não terá forças para prosseguir, e seu espírito não encontrará paz para ouvir Deus com clareza. Chegou o tempo de curar o que foi ignorado por tanto tempo. Você não é fraco por precisar de cuidado emocional. Você é forte o suficiente para buscar a cura. E quando cura chega, ela liberta mais do que apenas você. Ela liberta todos ao seu redor. Porque pessoas curadas curam outras, e seu testemunho será um caminho de esperança para muitos. Há cansaços que uma boa noite de sono não resolve. Você já sentiu isso? Dorme, mas acorda exausto. Tira folga, mas continua sobrecarregado. Fica longe do trabalho, mas a mente continua girando como se estivesse no meio do caos. Isso não é apenas um desgaste físico. Isso é o corpo sinalizando que há algo muito mais profundo. Um esgotamento que revela desconexão com o plano original de Deus para o seu ritmo de vida. Deus nunca nos criou para vivermos acelerados, sobrecarregados e adoecidos pela produtividade. Quando Ele criou o mundo, estabeleceu um ciclo. Trabalhar 6 dias, descansar 1. No Gênesis, o 7º dia foi separado como sagrado. O descanso é tão espiritual quanto o trabalho. Mas hoje somos ensinados a ignorar isso, a romantizar o excesso, a glorificar o não tenho tempo. E o resultado? Corpos esgotados, mentes inquietas e espíritos distantes da presença de Deus. O corpo é como uma bússola.
Quando ele começa a falhar, com dores constantes, fadiga crônica, ganho ou perda de peso inexplicável, falhas de memória, irritabilidade, insônia, ele está te dando um sinal. E muitos ignoram esses sinais, até que o corpo grite de forma irreversível. Quando negligenciamos o corpo, não estamos apenas desobedecendo princípios de saúde, estamos desonrando o templo onde habita o Espírito Santo. Jesus nos ensinou a importância do ritmo. Em vários momentos, ele se afastava das multidões para orar, silenciar, descansar. Ele sabia que seu corpo precisava estar em sintonia com sua missão. E se o próprio Filho de Deus respeitava os limites físicos, por que nós insistimos em ultrapassá-los como se fosse virtude? O cansaço não é apenas um problema físico, ele é também emocional e espiritual. A pressão por aceitação, o medo de falhar, o perfeccionismo, a culpa por descansar, tudo isso suga nossa energia. Vivemos tentando provar valor para os outros, para nós mesmos, até para Deus. Mas o Pai nunca nos chamou para performance. Ele nos chamou para permanência. Permanecer nele, descansar nele, viver em comunhão com o ritmo que ele projetou. Voltar ao plano original exige escolhas práticas, aprender a dizer não, desconectar das telas, valorizar o silêncio, priorizar o sono, movimentar o corpo com equilíbrio, alimentar-se com consciência. Não se trata de seguir uma dieta ou um treino específico. Trata-se de honrar seu corpo como parte essencial do seu chamado. Sem corpo, não há missão. E sem saúde, o espírito se cansa mais rápido. É preciso tratar o corpo não como um acessório, mas como um aliado. Seu cansaço pode ser espiritual, sim, mas também pode ser consequência de desorganização, falta de cuidado, má alimentação e ausência de pausas. E a Bíblia nunca separa essas dimensões. O mesmo Deus que cura o espírito é o Deus que orienta sobre o cuidado com o corpo. E esse cuidado é uma forma de obediência, não de vaidade. Você não precisa esperar o colapso. Pode começar hoje. Pode decidir parar antes que seu corpo te pare. Pode construir uma nova rotina com pausas sagradas, movimentos intencionais e respeito aos seus próprios limites. Isso não é egoísmo. Isso é sabedoria. Isso é espiritualidade aplicada ao dia a dia. E quem cuida bem do corpo caminha mais longe com um propósito. O maior barulho hoje não vem da rua, vem de dentro. Não é o trânsito, o celular tocando ou a televisão ligada. É o ruído interno, 1000 pensamentos ao mesmo tempo, preocupações se atropelando, ideias inacabadas, lembranças dolorosas, alertas de notificação, expectativas não atendidas. A mente vive congestionada. E quando a mente está saturada, o espírito perde o sinal. Nunca se viveu tão conectado e ao mesmo tempo tão confuso. Estamos expostos a mais informação em um dia do que nossos avós recebiam em um ano. A cada rolagem no celular, entramos em contato com centenas de mensagens, imagens, vídeos, opiniões, comparações. Isso não é apenas entretenimento. É um veneno sutil que vicia a alma e sobrecarrega a mente. E a consequência disso? Ansiedade crescente, dificuldade de foco, esquecimento de coisas simples, insegurança nas decisões, sensação de estar perdido, mesmo quando tudo parece estar no lugar. É como se a mente estivesse ocupada demais para ouvir a voz de Deus. Como se a nossa conexão espiritual estivesse sendo abafada pelo excesso de estímulos. A Bíblia nos chama a renovação da mente. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Romanos 12:2. Isso é mais do que pensamento positivo. É uma disciplina espiritual. Exige vigilância, jejum digital, intencionalidade nos conteúdos que consumimos, pausas para refletir e silenciar. Não se trata de fugir do mundo moderno, mas de filtrar o que entra em você. A mente foi criada por Deus para ser um canal de clareza, criatividade e discernimento. Mas quando está poluída, se torna um campo de batalha. Pensamentos negativos se instalam como verdades. Crenças limitantes ganham força. Medos se tornam gigantes. E aos poucos, a fé enfraquece. Não porque Deus se afastou,
mas porque a mente parou de ouvi-lo. Uma mente limpa é uma mente que consegue perceber o agir de Deus nos detalhes, consegue raciocinar com sabedoria, tomar decisões com paz, enxergar o invisível com os olhos da fé. Mas isso exige detox mental, exige tempo de qualidade com a palavra, exige questionar os pensamentos automáticos, exige escolher o que assistir, o que ler, o que alimentar todos os dias. Se o inimigo não consegue destruir você, ele vai tentar distrair você. E a distração é o maior roubo de propósito da atualidade. É sutil, é confortável, parece inofensiva, mas é fatal, porque consome o seu tempo, o seu foco, a sua energia, e quando você percebe, já está anos distante da rota que Deus desenhou para a sua vida. Por isso, comece hoje um processo de libertação da sua mente. Anote os pensamentos que mais te perseguem. Questione suas verdades. Substitua mentiras por promessas. Reduza o consumo de redes sociais. Aprenda a ficar em silêncio. Medite nas Escrituras. Fale com Deus com a mente presente. Faça da sua mente um altar, não um depósito de lixo emocional. Quem cuida da mente honra o projeto de Deus. Quem silencia para ouvir a voz certa não se perde nas vozes do mundo. Porque uma mente em paz é uma alma curada. Que a saúde espiritual começa com a renovação do pensamento. Tudo o que é espiritual precisa ter uma expressão prática. E não há nada mais prático, concreto e inegável do que o corpo. Ele é a primeira casa que você habita, o lugar onde todas as emoções, decisões, escolhas e experiências acontecem. A Bíblia não diz que seu corpo é descartável. Pelo contrário, declara com autoridade: vosso corpo é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:19. Essa frase não é simbólica, é literal. Seu corpo é sagrado. E cuidar dele não é vaidade, é obediência. Existe um plano original de Deus que sempre foi integral. Em Gênesis, antes do pecado entrar no mundo, o homem vivia com Deus em harmonia total, espírito conectado, mente em paz e corpo saudável. O plano original incluía descanso, alimentação natural, trabalho com propósito, conexão com o Criador. A queda bagunçou essa ordem, mas a redenção restaura esse equilíbrio. E ela começa quando você entende que seu corpo não é seu, é dele. E você é apenas mordomo do que recebeu. O problema é que muitos usam a graça como desculpa para negligenciar o corpo. Pensam que espiritualidade é algo desconectado da carne, como se saúde fosse um capricho terreno. Mas ignorar os sinais do corpo é desonrar o templo. Comer sem consciência, dormir mal por hábito, não se exercitar, abusar de estimulantes, viver de excessos e depois pedir cura é como quebrar as janelas do templo e clamar por proteção. Fé não anula responsabilidade. Obedecer ao plano original de Deus inclui realinhar sua rotina física com os princípios da criação. Isso significa priorizar o descanso, porque até Deus descansou. Significa se alimentar com sabedoria, porque os alimentos foram criados para nutrir, não viciar. Significa movimentar o corpo como expressão de gratidão pela vida. Significa ouvir os alertas do corpo como profecias silenciosas de que algo está fora de ordem. Quando o físico adoece, muitas vezes é o espírito tentando gritar. Cuidar do corpo também tem a ver com integridade. Como podemos liderar pessoas se não conseguimos liderar nossos próprios hábitos? Como podemos ser usados por Deus com autoridade se nossa energia está esgotada? Como transmitir clareza espiritual se vivemos no automático, sem ritmo, sem pausa, sem controle? O corpo fala. E quem o escuta com maturidade transforma a própria saúde em testemunho. Saúde física não é sobre aparência, é sobre presença. É estar disponível para a sua missão. É ter disposição para servir. É ter fôlego para viver o propósito. Não se trata de ter o corpo perfeito, mas de ter um corpo que coopera com a sua fé, que sustenta a sua mente, que abriga o espírito com dignidade. E isso é um ato de culto. Se você quer ser usado por Deus em níveis mais altos, precisa cuidar do templo em níveis mais profundos. Isso exige decisões práticas,
rever seus horários, organizar sua alimentação, priorizar o sono, separar tempo para cuidar de si. Tudo isso longe da vaidade, perto da obediência. Porque saúde não é luxo, é coerência. E coerência é maturidade espiritual. Não espere a enfermidade bater à porta para se lembrar que o corpo importa. Não use versículos fora de contexto para justificar sua falta de disciplina. Não transforme a graça em desculpa para a desordem. Comece hoje a honrar o templo com escolhas simples, mas firmes, porque toda transformação espiritual se manifesta primeiro no invisível, mas se consolida no visível. E o corpo é a primeira vitrine da sua obediência ao plano original de Deus. A maior evidência de que estamos alinhados com o plano original de Deus não é o que pregamos com palavras, mas o que manifestamos com presença. Uma vida curada, alinhada e coerente se torna o maior sermão que alguém pode ouvir. Quando corpo, mente e espírito estão em harmonia, há um brilho que não pode ser apagado, uma autoridade que não se impõe, mas se revela. Sua saúde integral pode e deve ser um testemunho vivo da graça e da ordem divina. Não se trata de nunca adoecer, não se trata de alcançar padrões humanos de perfeição, mas de entender que a busca por equilíbrio é uma jornada espiritual. Que a disciplina de cuidar de si não é egoísmo, é generosidade. Porque quanto mais saudável você estiver, mais disponível estará para servir, amar, liderar, consolar, ensinar. Uma alma em paz carrega cura até no olhar. E um corpo em ordem sustenta essa missão com energia e vigor. O mundo está doente. E não só fisicamente. Vivemos uma epidemia de ansiedade, depressão, desânimo, distração crônica, esgotamento emocional. As pessoas não estão apenas cansadas, elas estão perdidas. Precisam de direção. E é aí que entra seu papel. Quando você cuida de si como quem honra a Deus, sua vida começa a apontar para um lugar de refúgio. Você se torna a arca no meio da tempestade, um farol em meio à confusão, uma prova viva de que existe um caminho mais alto. A cura, quando vivida com humildade e consciência, é profética. Ela revela que o caos não é o fim, que a dor não tem a última palavra, que a desordem não é destino. Mostra que existe restauração possível, que há um plano original esperando ser reativado, e que esse plano começa quando você decide obedecer, não por medo, mas por amor. Não por aparência, mas por convicção. Não por pressão, mas por revelação. Muitos estão procurando fórmulas mágicas, dietas milagrosas, técnicas instantâneas. Mas o reino de Deus opera por princípios eternos. E a saúde verdadeira nasce da obediência simples e diária a esses princípios. Começa no silêncio da devoção, se fortalece na disciplina dos hábitos e se revela na integridade das escolhas. Não é sobre mudança rápida, é sobre transformação profunda. Quando você for questionado sobre o segredo da sua energia, da sua paz, da sua lucidez, que sua resposta seja uma só: foi Deus. Eu só decidi obedecer ao que Ele já tinha estabelecido desde o princípio. Porque saúde não é conquista pessoal, é fruto de rendição. É colheita de quem decidiu caminhar com sabedoria. É a recompensa invisível de quem diz sim ao plano original. E que, ao olhar para a sua vida, as pessoas não vejam vaidade, mas vejam ordem. Não vejam vaidade, mas vejam um altar. Não vejam vaidade, mas percebam uma vida consagrada até nos detalhes. Porque até o que você come, como você dorme, como você fala, como você se cuida, tudo isso pode glorificar a Deus. Esse é o fim e também o novo começo. Que sua saúde seja sua mensagem, que seu equilíbrio seja sua missão, que seu corpo, sua mente e seu espírito em unidade sejam o testemunho do céu na terra. Você foi chamado para ser cura. Agora é hora de viver como tal. Se essa mensagem tocou sua alma, não ignore o chamado. Deus está te despertando para um novo tempo. Um tempo onde cuidar do seu corpo é um ato de obediência, onde fortalecer sua mente é parte da sua missão e onde alimentar seu espírito é a chave da sua restauração.
Não é por acaso que você chegou até aqui. Esse vídeo é apenas o início de uma jornada. E eu te convido agora a dar o próximo passo. Inscreva-se no canal e caminhe conosco por esse plano original. O plano de uma vida plena, com propósito e saúde integral. Ative o sininho para não perder os próximos conteúdos que vão continuar esse despertar. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa lembrar que saúde não é vaidade, é honra a Deus. Aqui você não está sozinho. Aqui começa a sua reconstrução.